Bom, estamos de volta com o segundo bloco do programa 24 Horas aqui na TV Transamérica e eu tenho o prazer de receber aqui o Jair Buck. Ele é advogado, foi candidato ao governo do Paraná e tem uma forte opinião política, uma opinião respeitada, Jair. Boa tarde, tudo bem? Eu agradeço pelo convite, é uma honra estar com você, que vem lá da terra de Fernando Amaro, a origem de toda a nossa formação étnica, cultural, enfim, a história do Paraná. E para sobreviver em Paranaguá, eu tenho certeza que você, apesar de jovem, tem 23 anos, já está amadurecido o suficiente para saber como a vida é combate, que aos fracos abate e aos fortes, aos bravos só pode exaltar. Muito legal, viu, Jair? Bom, nós vamos falar hoje aqui um pouco da política do Estado, da conjuntura atual política, né? Como que o senhor enxerga hoje a política do Paraná, com a saída do Beto Richa do governo, a posse de Cida Borghetti? Para o senhor que tem essa visão mais ampla, como está a expectativa política, senhor? Bem, eu penso que é um pouco cedo para que se façam cobranças em relação à governadora Cida Borghetti. Ela está há 2 semanas no governo, está montando sua equipe, vamos dar tempo ao tempo para que ela deixe claro para os paranaenses o que ela pretende nesses 9 meses e, sobretudo, o que ela pretende fazer, porque ela oficialmente é candidata ao governo do Estado. Então, eu acho que esses 9 meses deverão servir como suporte para aquilo que ela deseja fazer e, evidentemente, há expectativa no sentido de que ela exponha aos paranaenses grandes planos. Ela e os demais candidatos colocados aí, o senhor Ratinho e o senhor Osmar Dias. Devo dizer que, no meu entendimento pessoal, o senhor Carlos Alberto Richa ficou devendo, porque ele, no primeiro governo, fez um comprometimento muito profundo das finanças do Estado. E passou o segundo governo dizendo que fez um grande ajuste fiscal e, em função disso, ele se considerava, e seus pares de governo o consideram como um grande administrador. Eu discordo disso. Grande administrador é todo aquele que consegue fazer um enxugamento necessário e atingir objetivos mais otimizados com menos custo. A partir do momento que ele repassou para a população a responsabilidade de efetuar os pagamentos pelos custos que o governo passou a ter, com todo respeito, ele deixou de poder se outorgar a condição de um grande administrador. Eu posso, com tranquilidade, sustentar isso, porque disse isso pessoalmente ao senhor governador, a última vez que falei com ele, há uns 2 anos atrás, quando falei oficialmente, e disse a ele que eu entendia, que ele apresentava grandes projetos para o Paraná, ou o melhor que estava por vir não teria vindo, porque a mim não me basta fazer reunião festiva com a patuleia, com os bajuladores e assinar contrato de autorização para a obra. Disso todos nós, cidadãos, já estamos cansados. Legal. Realmente, né? O Estado é isso mesmo que o senhor falou. Em relação à prisão, a manutenção da prisão do ex-presidente Lula em Curitiba, o senhor estava falando aí da sua visão a respeito do governo do Beto Richa, que é muito cedo. O senhor acha que Curitiba, como sendo sede da Operação Lava Jato e ponto de prisão de muitos políticos importantes do país, vai ter um protagonismo, evidentemente, na política nacional? Isso é arriscado para a cidade quando se considera a ideologia que está por trás disso, né, o Partido dos Trabalhadores, no caso? Certamente não, e eu justifico. A coragem daquelas pessoas que diziam, a começar pelo ministro Marco Aurélio, que é um arauto deste grande sofrimento que a nação enfrentaria desde que pusesse no devido lugar os corruptos, os imorais e os ladrões, e me parece que um deles, que é o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, já cumpre a sua prisão, mas é só um deles. Ainda falta a prisão da Dilma, do Aécio e de outras grandes figuras, do próprio Fernando Collor, que também está envolvido em
em corrupção, isso eu estou falando dos nomes principais, não é? Aí governadores e... Sem falar dos peixes pequenos. Os peixes pequenos são como o remo, aquele peixe que fica perto do tubarão. Quando tem comida, come. Quando não tem, fica com fome. Então os peixes pequenos vão morrer de inanição na medida em que os grandes sejam adequada, definitiva e dentro daquele tempo que se acha que a justiça funciona, que a justiça tem que ser a tempo e modo. Senão a gente corre o risco de passar o que se passa com o senhor Paulo Maluf. Sempre se justificou do senhor Paulo Maluf o seguinte: ele rouba, mas faz. Hoje ele tem 88 anos e finalmente existe a mesma penalidade para ele que existe para o Lula do PT. Né? O mesmo problema, desvio de dinheiro público, etc. Mas aos 88 ele tem metástase, ele tem uma série de circunstâncias e houve o atenuante. Então, quando a justiça tarda muito, a sensação que o cidadão tem é que ela não funcionou. Então é preciso que ela funcione com rapidez. Em todas as esferas. Aqui no Paraná, por exemplo, nós temos o episódio de várias pessoas acusadas pela não construção de escolas públicas. Operação Quadro Negro. Famosa Operação Quadro Negro. São pelo menos 3 deputados insistentemente citados. Se eles são culpados ou não, eu não sei. Eu não tenho acesso aos autos e muito menos sou julgador. Agora, a opinião pública precisa de resultados. O resultado não pode acontecer só com a Lava Jato, porque a Lava Jato funciona. Aí você me pergunta, Curitiba, voltando à origem da tua pergunta, Curitiba pode sofrer problema? Não. Primeiro porque o pessoal do PT é de uma covardia atroz. Eles são ótimos quando estão em milhares e grupos e quebra, quando o Gilbertinho Carvalho está instrumentalizando os black bloc, aí eles servem para quebrar coisas e fazer algazarra, balbúrdia e coisas similares. Sabem também nos ofender aqueles que são seus adversos ou ex-adversos, pelo menos na rede social, a gente é muito ofendido. Então eles são corajosos na rede social, são muito corajosos aos magotes, mas na medida em que há o cotejo, essa covardia se estiola, enfraquece. Eles atiram no próprio ônibus, fazem essas coisas lamentáveis que o PT vem fazendo e desgraçando a parte boa da história que eles conseguiram construir. Porque há uma parte boa, indiscutivelmente, que há uma inclusão social, a disseminação de ensino público de baixa qualidade, mas não importa, disseminado. Nós precisamos passar o Brasil a limpo. Passar o Brasil a limpo significa enfrentar o poder constituído, mas enfrentar democraticamente, cotejar o poder constituído e, sobretudo, no período eleitoral, mudar o que precisa ser mudado. O que é que precisa ser mudado? Precisa ser mudado os grandes troncos familiares que estão na política há 30, 40. O maior exemplo é José Sarney, por seus Sarneyzotes. Filha, aquele que é ministro, aquele gordo que é ministro, um xarope, chato, que Deus o livre, mas está sempre ministro de algum governo. É uma dinastia quase. As dinastias. Existem as dinastias aqui no Paraná também. A cada um de nós sobra a responsabilidade primeiro de votar. Essa história, eu vou para a praia, não vou votar, isso é crime. Né? Porque depois, quem não vota, quem não participa de política, não reclama. Aguente o galho. Segundo, depois de decidir votar, escolher. Aí sim, uma questão muito pessoal. Não importa se o sujeito acha que é o candidato do PT que é bom, se o do PMDB, enfim, do partido que cada um de nós escolhe para votar. Mas tem que procurar saber o currículo do indivíduo e votar em gente que efetivamente tem um compromisso com a mudança. Que mudança? Mudança comportamental, primeiro. O deputado sabe quanto vai ganhar por mês. Daí vai para a Assembleia e começa a ganhar 3 vezes o que estava previsto. Bom, isso é tão criminoso quanto meter a mão no jarro direto. As pessoas têm que ter compromisso republicano. Quem vai votar tem que escolher quem tem compromisso republicano. E as mudanças precisam ocorrer nos estados, claro, obviamente primeiro nos municípios, mas agora a eleição estadual.
Então, nos estados e também, evidentemente, na Câmara Federal, no Senado. O problema, Derek, é o seguinte: as pessoas dizem, vamos mudar, vamos mudar, vamos mudar. Chega o período eleitoral, os institutos de pesquisa empurram os nomes de quem já está e você vai ver o nome de quem está lá, da dinastia. No Paraná, se você observar, os 3 candidatos têm histórico dinástico. Osmar, que é dos Dias, Ratinho, que é dos Ratinho, e a própria governadora Cida Borghetti, que é dos Barros. Então, qual deles é a grande novidade? Aí fica a pergunta para o eleitor paranaense, né? Perfeito. Que vai responder. Muito bem, recebemos aqui então o Gerbuck, ele comentou um pouco da política do Estado.